Olá pessoal, bom, hoje vamos estar discutindo a questão 177 do Enem 2022 da prova rosa. Isso daqui gerou bastante discussão assim em termos de facilidade da questão. Mas será que essa questão está certa? Será que é só isso mesmo? Porque aparenta ser uma questão muito simples, mas que basicamente é algo que está presente no nosso cotidiano, nas manchetes, nas reportagens, nas revistas. Então, muitas vezes situações desse jeito aparecem e para a gente entender, para a gente conseguir associar a grandeza desse número, a gente precisa entender um pouco dessas classes numéricas. Então, essa questão aborda um pouco isso, que é a questão que é aquela questão que trata a respeito de 1,5 bilhão. Então, ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhão em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o seu número, que representa essa quantia, com todos os seus algarismos. O número escrito foi. Então, como eu disse, gerou bastante essa questão aí de, mas era só isso, como que pode aparecer uma questão desse tipo? Então, existem questões fáceis, vamos dizer assim, de nível fácil no Enem. Essa é uma dessas questões de nível fácil. Costuma sempre cair questões desse tipo, é que esse parece que para a grande maioria ficou muito evidente a facilidade dessa, mas vamos entender um pouco isso para a gente conseguir não só essa questão, mas outras que possam vir para a gente conseguir adaptar de maneira correta. Então, se a gente for pensar nessa ideia do bilhão, a gente sabe que o nosso sistema de numeração ele é sistema de numeração decimal, porque ele trabalha sempre com 10 algarismos de 0 a 9 e cada classe, cada lugar que o número está, ele representa um determinado valor, por isso que a gente tem um sistema de numeração posicional. Então, se a gente for pensar, eu escrevo o número 5, por exemplo, representa 5 unidades. Então, a gente sabe que o número ele tem a unidade. Se eu escrever o 15, ele tem a dezena. Se eu escrever o 125, ele tem a centena. Isso daqui é a primeira classe que a gente tem. Depois, o que acontece? Nós vamos ter de novo a unidade, a dezena e a centena. Só que daí dentro daquilo que a gente chama de classe do milhar. Ou seja, se eu coloco um número aqui, por exemplo, um 3, um 2, um 5, um 4 e o 0, eu tenho 3 dezenas de milhar. Então fica 32.540. Então essa é a ideia da utilização das classes numéricas nas classes que a gente tem. Depois nós vamos ter novamente unidade, dezena e centena. Só que daí a gente já tem da classe do milhão. Então se eu escrever esse número aqui, 5,080, sei lá, 0,70. Então, como que eu escrevo esse número? Não é unidade? Então, 5 milhões, 0,80, né? 80 mil e 70. Então, por que que é 5 milhões? Porque ele está na classe do milhão. E daí eu vou ter a unidade, a dezena e a centena do bilhão. E depois eu vou ter unidade, dezena e centena do trilhão e assim por diante. Então percebam que elas vão sempre de 3 em 3 e daí a gente associa esse número onde ele está sendo colocado. Então, nesse caso, quando ele coloca 1,35 bilhão, o 1 está na classe do bilhão. O 35 já está na outra classe. Então, se eu for pegar aqui a classe do bilhão, que é a unidade, eu vou pôr 1, depois o 3, o 5 e vou completar isso daqui com zeros. Olha lá. E daí ele até colocou, né, por ser real, 0,00. Então aqui 1 bilhão, porque está na classe do bilhão, 350 milhões de reais. Então esse é o número correto que a gente tem que colocar, ó, com todos os seus algarismos aí significativos. Então percebam e tomem cuidado com essa questão na hora da representação. Se vocês lembrarem disso daqui, fica bem mais fácil da gente conseguir visualizar qualquer número que a gente precisa escrever. Então é sempre unidade, dezena e centena, e daí tem unidade simples, depois milhar, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão e assim por diante. Como aqui era 1, o 1 vem para a unidade de bilhão. 1 bilhão 350 milhões. A alternativa correta, a alternativa E. Essa aqui é a alternativa. Então percebam que ele dá outras opções aqui para a gente, só tomar cuidado para a gente não trabalhar e não fazer errado aqui. E outra coisa, né? Nesse caso aqui a gente estava trabalhando com reais, já vi exercícios desse tipo, onde ele dá
a informação em metro, depois pede a resposta em quilômetro. Então, a gente tem que fazer a transformação. É uma outra situação, mas só para a gente atentar que nesse caso específico ele quer exatamente esse número escrito na sua forma aí com todos os seus algarismos, certo? Então, é um exercício bem fácil, né? De nível fácil, só que a gente precisa lembrar esse posicionamento aqui, essa formação, vamos dizer assim, dos números, certo? Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.